Fala, esquisitos e esquisitas, meus estranhos e minhas estranhas. Estamos aqui mais uma vez para falar de assuntos rápidos e constantes que vai rolar nessa última rodada que começa daqui a pouquinho do Brasileirão e falar de algumas polêmicas aí, né? Que eu acho que o Brasileirão vai acabar e ainda vai continuar polêmica, mas no decorrer do vídeo nós vamos falando mais. Antes de qualquer coisa, siga no Instagram, Twitter, estamos tentando atualizar o máximo possível para vocês ficarem cientes do que está acontecendo no mundo esportivo. E comigo, minha querida Patrícia. Fala, esquisito, o rei dos esquisitos. Galerinha, boa noite. Hoje é um dia importante para mais ou menos umas 10 torcidas. É Vasco, é Fluminense, é Flamengo, é Inter, é São Paulo. É uma doideira esse Campeonato Brasileiro que trouxe a atenção de todos até o mundo da rodada, a taça em 2 estágios diferentes, algo que nunca acontecia. Mas vamos conversar um pouquinho sobre cada jogo, um bate-papo rápido aqui com o Juan sobre as novidades e preparar o coração para as partidas de 9h30. É isso, vamos nessa. Vamos ao primeiro tópico do dia. Fluminense e Fortaleza. Jogo bom. Um jogo que o Fortaleza precisa vencer para não depender de nada, nem de saldo de gols, que eu acho impossível do rival direto passar. E o Fluminense que tem tudo na mão para entrar no G4. Eu acho que esse jogo, se for apostar, aposta no Fluminense, que o jogo vai ser em casa, o jogo vai ser bom. Acho que vai ser aberto. O Fluminense tem um ataque bom, mesclado com os jovens, desculpa, e com os mais velhos, né, os mais experientes. E o Fortaleza tem um seu defeito na zaga, que eu acho bem ruim, mas o ataque tem jogos que são muito bons. O que você acha, Patrícia? É um jogo que os dois precisam vencer. Com um monte de confusão que está rolando por aí, se o Fortaleza não vencer o jogo, ele fica na dependência de alguns acontecimentos extracampo e do Vasco. Né? O Vasco vencer, que deve acontecer contra o Goiás, mas ele fica dependendo de outros resultados, de outros acontecimentos para não ser rebaixado. Então, o Fortaleza tem que entrar com foco de jogar a vida hoje para não depender de ninguém. Assim como o Bahia, que está numa situação mais confortável, mas a situação do Fortaleza ainda é mais crítica. O Fluminense entra em campo já garantido na Libertadores, mas naquela pré-Libertadores, e precisa agora conseguir o feito de ultrapassar o São Paulo, torcer contra o São Paulo, né? O que é até uma ironia dentro do clássico carioca, né? Que ele precisa torcer por rival vencer, né? E partir com tudo para cima do Fortaleza, o time do Fluminense que está bem encaixado. O Fortaleza, que tem umas escapadas de bola, pode surpreender, mas surpreendeu a todos quando perdeu de 4-1 para o Bahia, em pênaltis bobos cometidos dentro da área. E é isso, coração na mão da torcida do Fluminense, que já está garantida na Libertadores, mas entrar na fase de grupos é muito mais gostoso, e tem o Fortaleza lutando contra esse rebaixamento que o assombra. É isso. O Fluminense vem com a provável escalação de Marcos Felipe, Calegari, Matheus Ferraz, Lucas Claro, Danilo Barcelos, Hudson ou Martinelli, Iago e Nenê, Luca, Luiz Henrique e Fred. O goleiro Muriel acabou sendo liberado após a morte do pai, né? Que teve o acidente que nós informamos ontem ontem no vídeo de ontem. O time do Fortaleza, acho que vem o mesmo time que jogou contra o Bahia, o que é meio assustador. Mas, apesar que o Bahia deu uma surra, né? Uma surra sem tamanho. Mas, de verdade, acho que dá Fluminense de qualquer forma. Vamos para o nosso próximo jogo. Não, mas uma perguntinha rápida, Luan. Fortaleza lutando contra o rebaixamento. É um reflexo da ausência do Ceni? Sim, com certeza. O Fortaleza é bem constante. O Fortaleza vencia jogos jogando bem. Então, Fortaleza
Fortaleza sofreu muito esse campeonato com a ausência do Ceni. E o Ceni também com a ausência do Fortaleza, né? Mas o Ceni, querendo ou não, está brigando por um título e o Fortaleza nessa draga aí que, se não ajeitar, ano que vem, cai. Seguimos. Flamengo e São Paulo. Esse jogo eu deixo você falar primeiro. À vontade. Eu imagino que o coração de ambas as torcidas também esteja a mim. Cara, a rodada hoje você não sabe para onde vai dividir as atenções. Você não sabe qual jogo assistir, porque são todos no mesmo horário. Eu fico com uma raiva disso, todo mundo no mesmo horário. Mas, todo cara, final de campeonato Paulo... é isso. Olha, deixa eu choramingar aqui. Campeonato é isso. Mas é uma porcaria isso, Ló. Porque olha só, chega nesse momento aqui que você tem 10 jogos aí, uns 4 jogos pioneiros para poder prestar atenção e a galera se divide. Eu aposto quem quer secar o torcedor do Vasco que quer secar o Flamengo não vai poder, porque tem que estar perdendo o tempo dele lá, ó, torcendo pro time dele. Não, perdendo tempo foi sacanagem. Mas assim, cara, é uma doideira, fim de campeonato maravilhoso. O Flamengo. O Flamengo é um time que enlouquece o seu torcedor, dá ódio, dá raiva, porque é um time que eu, particularmente, achava que se o Flamengo conseguisse a Libertadores, já era muito do jeito que ele encaminhava, e de repente ele dá a volta por cima, logo depois de uma coletiva maravilhosa do Gabigol, quando ele fala, se acreditei até os últimos segundos ali da Libertadores, faltando 10 rodadas por título, por que desacreditar, tem que acreditar até o final, e ele mostrou isso em campo nas últimas rodadas, ele vem acreditando até o último segundo, apoiando, e o Flamengo renasce nas últimas, basicamente, 10 rodadas e ultrapassa o Inter, que teve muito mais constância, teve as suas quedas, perdeu a liderança para o São Paulo, depois recuperou a liderança, enfim. Mas é um jogo que o Flamengo vem completo, né, com a ausência, infelizmente, a possível ausência do Arão, não há condições de ele jogar, se jogar, vai ser no sacrifício, por mais que esteja relacionado, o Flamengo lança o Arão só no sacrifício mesmo, e o São Paulo, ele perde, o Reinaldo perde seu lateral esquerdo, vai ter que improvisar aí, os seus 2 laterais esquerdos, se não me engano, vai ter que improvisar, mas tem o seu capitão, o seu jogador marketing, que é o Daniel Alves, que pode ser que hoje deslanche ou faça a sua melhor partida pelo São Paulo. O São Paulo que vem com pouca confiança, né? Ele tem o histórico de confrontos recentes a favor dele, mas como a gente já conversou sobre isso, momentos diferentes, o Flamengo que pegou o São Paulo no início do campeonato, naquela final do primeiro turno com a Copa do Brasil, era um Flamengo abalado, hoje não está mais assim, ou pelo menos não demonstra, e vem o São Paulo, que está todo desconfigurado. Por mais que tenha o mesmo time, os mesmos jogadores, não tem mais aquele mesmo DNA que apresentava. São DNAs agora bem individuais. O Luciano que continua num ótimo campeonato brasileiro. Mas isso aí, é jogão para tirar a torcida do Flamengo do sério e levar a torcida do São Paulo que tem um pouco mais de confiança no jogo. Justo também. Antes de passar para o próximo tópico, gente, vamos falar a escalação do São Paulo. São Paulo veio com o Thiago Volpe, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda, o Wellington, Luan, Dani Alves, Tietê, Igor Gomes, Luciano e Toró. Provável escalação do Flamengo: Hugo, Isla, Gustavo Henrique, Natan ou Rodrigo Caio, Luiz Felipe, Diego, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabi. E agora sim, vamos falar de Inter e Corinthians, um jogo que acho que é o jogo de menos relevância, né? Quer dizer, assim, o Inter provavelmente vai vencer esse jogo. O Inter veio de boas sequências, parou só no Flamengo. Um jogo apertado, um jogo bom, onde o Inter teve um expulso no começo do segundo tempo. Então, de repente, se não tivesse com menos um desde o início do segundo tempo, o time poderia arrancar um empate, talvez, ou poderia abrir tudo de vez e tomar 2 ou 3, porque o Flamengo sempre, quando joga um pouco fechado, vem nos contra-ataques muito rápido com o Bruno Henrique, que eu acho um excelente jogador, mesmo passando por uma péssima fase. Eu acho que o Inter com certeza veio com seu time titular. O Corinthians estava na dúvida, né?
se ia vir com o time titular ou não, sub-20, o Fagner se ia jogar ou não, mas antes de eu passar a escalação na galera, eu vou deixar para a nossa Patrícia, a querida Patrícia, falar sobre esse jogo, que também é de muita importância, por isso o desespero dela de ter um jogo primeiro, depois o outro, e outro, e outro, e outro. O que isso facilitaria em manipulação de resultados. Então, por isso, os jogos estão no mesmo horário. Mas, grande Patrícia. Puxando a minha orelha aqui, mano. Deixa eu reclamar em paz, não. Deixa de ser chato, cara. Puxou, me cornetou sutilmente. Mas, enfim, o Internacional, ele vem com sangue nos olhos contra o Flamengo, ainda mais trazendo toda uma polêmica que, sinceramente, mancha totalmente a instituição do Internacional. Se fosse a torcida do Vasco reclamando aqui, que a gente já fez até um estudo e viu que o time do Vasco foi um dos mais prejudicados pela arbitragem nesse Campeonato Brasileiro, em jogos totalmente decisivos, que poderia estar hoje lutando, sei lá, por uma Sul-Americana, não sei até onde iria, mas o Vasco tivesse aqui nessa lamúria toda que o Internacional está fazendo, beleza. Mas o Internacional tem mais ou menos uns 5 ou 6 jogos de erro nítido do juiz. Nítido. E a torcida realmente resolveu ignorar, transformando todo o foco, porque já existe essa fala de que o Flamengo é beneficiado, o Corinthians é beneficiado, enfim. E aí ele está se usando disso para justificar que talvez uma perca do campeonato. Cara, muito mais válido a fala do Cuesta. Temos que ir para ganhar um jogo, temos que não desistimos do campeonato. Então não desiste. Ali o lance do Rodinei foi claro, um amarelo não era nada demais, a torcida do Flamengo não poderia reclamar muito. E a expulsão não estava errado, já foi provado isso de todas as formas. Aí agora o lance do Vasco, por exemplo, já é complicado. Então, assim, eu acho deprimente o que estão fazendo, o que os dirigentes estão fazendo, de querer trazer confusão, de levar a torcida com ódio do juiz, do VAR, de toda a comissão de arbitragem, nesse momento que o futebol mostra pra gente jogos incríveis, e chegou no final da rodada, tudo pode acontecer. E aí, na vez de empenhar, de torcedor, tentando, querendo pagar time adversário para poder ganhar, enfim, são atitudes bem tristes que decepcionam o futebol e faz a gente que é amante fiel do futebol perder um pouco a fé, né, sobre a credibilidade nesse campeonato. Mas o Internacional é um time que vem coeso, é um time que vem muito bem estruturado, tem o Rodilindo, que pode falar o que quiser, o cara, ele cresceu muito ali no Internacional, infelizmente vai desfalcar, mas eu estou citando ele porque o Rodinei tem uma presença no vestiário maravilhosa e ele consegue contagiar, com certeza ele deve estar fazendo isso com os jogadores agora. O Internacional não seria injusto o Internacional levar esse título, na verdade, um pouco mais merecido do que o time do Flamengo, porque foi muito mais time durante o campeonato. De 38 rodadas, o Flamengo vem agora em 10, 15 rodadas. O Flamengo se manteve pelo elenco que tem, mas foi uma bagunça o ano inteiro, e isso não aconteceu no Internacional. Então, não seria estranho e nem injusto se o Internacional ganhasse esse título hoje. No caso do Corinthians, o Corinthians ele praticamente abriu mão já desistiu, não tem muitas oportunidades de nada no campeonato, perde o Fagner. Eu acho que para o Corinthians fica só um jogo, seria muito esquisito ir só com reserva, mas fica um jogo de preparo para o Campeonato Paulista. O Internacional, se eu for escolher o time que merece, o Internacional seria o beneficiado, né? Eu acho que o Internacional foi o melhor time na partida, no campeonato inteiro, e o Internacional, por tudo que passou, né? O treinador que saiu do nada, abandonou o time, eu acho que o time vem bem, como você mesmo disse, bem coeso, bem estruturado, e o Corinthians vem para cumprir tabela, é o máximo que ele pode fazer. O Internacional vem com Marcelo Lomba, Heitor, Lucas Ribeiro, Vitor Cuesta, Moisés, Rodrigo Dourado, Edmilson, Praxedes, Patrick, Caio e Yuri Alberto no ataque. Já o Corinthians vem com o Cássio, Bruno Fernandes no lugar do
Jamel, Gil, Fábio Santos, Ramiro, Cantillo, Casares, Matheus Vital, Gabriel Pereira e Léo Natel. Eu acho que, de verdade, como falei no começo desse tópico, eu acho que o Corinthians vem com a tabela e o Internacional vem com o intuito de vencer e depender de resultado do Flamengo. Então, eu acho que esse jogo vai ser, talvez não pancada, mas uma vitória bem tranquila do Internacional. Próximo jogo. E vamos falar um pouquinho desse jogo que, vamos dizer que é de pouca relevância, né? De pouca relevância, pelo fato dos dois times estar um matematicamente rebaixado, o outro virtualmente rebaixado. Mas o time do Vasco precisa vencer de qualquer forma, porque ainda está em subjúdice o jogo contra o Inter, que rolou aquela confusão do VAR, que, inclusive, dentro desse tópico nós vamos falar um pouquinho mais. Eu acho que o Vasco tem que ir com tudo para esse jogo, porque se for depender da justiça, favorável ou não, o Vasco tem que, pelo menos, acabar o campeonato com honra, vencendo um time que já foi rebaixado e vencendo, pelo menos, por 3 pontos, e caso a justiça decretar jogar de novo, ou dos pontos, eu não sei, o que eu acho difícil isso acontecer, né? Eu acho que o Vasco tem que vencer. E nisso de justiça, antes de passar esse vídeo polêmico do VAR, o que você acha desse jogo que, teoricamente, é morto, né? Vamos dizer assim, jogo de time já rebaixado, virtualmente e matematicamente. Sendo que tem time querendo vencer. O Goiás vem com um time completo, um time que vem jogando bem as duas partidas, e venceu alguns jogos, inclusive o Santos, e outros times aí que estavam lá em cima. Deu seu comentário, Patrícia. Luan, você lembra quando a gente estava discutindo lá no grupo, que eu falei que eu fui reclamar do comportamento do zagueiro? Ali, não foi zagueiro, não, perdão. Aquele jogador que eu esqueci o nome do Vasco, que eu falei que tem que lutar, e você falou que o jogo já estaria perdido. Cara, o Internacional. Tá vendo por que eu falei com você? Não, cara, o cara tem que lutar até o fim. Mesmo que ele poderia ter roubado a bola a partir do contra-ataque, enfim, poderia ter mudado. E no cenário atual, evitar aquele gol, ter partido para cima ali e roubado aquela bola, pelo menos parado, porque o cara parou. Seria determinante agora. Porque o Internacional pode alegar que, mesmo que tenha esse gol impedido, ele tem um gol favorável. Um gol que surgiu de uma jogada normal, uma jogada certa. E o Vasco teria tido o pênalti, teve o pênalti. Então, assim, seria um cenário totalmente diferente. Entendeu? Se aquele cara não tivesse simplesmente abandonado a partida sem sair de campo. E foi por isso que eu reclamei com você. Hoje, esse é o exemplo que eu estava falando. Não, o cara tem que lutar o tempo todo. Foi absurdo o que o jogador fez. E uma das argumentações de torcedores e reportagem por aí do Internacional é que, mesmo que tire aquele gol impedido, o Internacional tem um gol. Mas o Vasco vencendo hoje foi fogo nesse campeonato, não? Vai fogo, o campeonato ainda vai continuar. O Vasco vence hoje, o campeonato continua. O Vasco vence hoje com uma vitória considerável de gols, ele pode fugir e ainda pode fugir dependendo do que a justiça determinar. Que, por mim, tem que começar a impugnar. O vice-presidente da CBF disse que o torcedor só lembra quando é contra o time dele. Mas não tem que lembrar nem quando é a favor, nem quando é contra. Isso não pode acontecer. Tem profissões que não podem errar, porque o erro da arbitragem constantemente, como o time do Vasco, que está passando por uma crise financeira, se sustenta, mal está conseguindo sustentar nas próprias pernas durante o campeonato, vai para a zona de rebaixamento, cai. É uma perda financeira absurda. E isso determina, esses erros não determinam apenas, foi a favor, acontece, não, determina uma falência de um clube.
E os dois times têm que estar para vencer. Fortaleza tem que estar para vencer, Curitiba tem que estar para vencer, Bahia tem que estar para vencer, porque o Botafogo, gente, o Botafogo não entrou para vencer, o São Paulo não venceu. Já está rebaixado há séculos no campeonato e deu a vida. Então não tem essa coisa de o jogo já está perdido. Cara, são 3 pontos, é confiança, restaura jogador. Vocês têm que pensar tudo nisso. Não tô. Por mim, vou dar uma dica aqui, se o São Paulo quiser estar desmotivado, que entre. Eu não tô nem aí como torcedor, mas como fã do futebol, cara, os times têm que entrar focados, porque o Vasco ganha hoje e há uma impugnação, o Vasco tem todas as chances de continuar na Série A. É dinheirinho que entra, é reestruturação no clube que funciona. Entendeu? Então, assim, essa frase do tipo, torcedor, erros vão acontecer, mas a quantidade de erros que tem acontecido para determinados times, e a favor de alguns times e contra outros times, é absurdo. É absurdo, é horroroso. A Ana Thaís, repórter, diz: a arbitragem foi um show de horrores e vai permanecer nessa última rodada. Eu espero que não, mas as chances, Luan, de amanhã a gente estar fazendo um vídeo de derrota e de horror na arbitragem é muito grande. Sim, concordo. Eu acho que além da arbitragem do Brasil sempre foi um pouco foi fraca, é bem mal preparada. Com o VAR piorou, porque entrou, vamos dizer assim, sou aluno da faculdade, já sou enrolado, e do nada entra umas 40 matérias lá. E isso complicou a vida dos árbitros, entendeu? Os árbitros estão muito mal preparados. Eu acho que o VAR não deveria nem ter entrado no Brasil só daqui a 2 anos de curso para esses caras, porque eles erram muito, e todo jogo é muito tempo conferindo escanteio, conferindo isso, conferindo aquilo. Então, eu acho que a arbitragem continua muito mal preparada e não sei nem quando isso vai mudar. A questão do jogo, concordo plenamente com você. Os times têm que vir, independente se está classificado ou não, o time tem que vir para dentro. Eu acho que os times estão recebendo salário ali, alguns atrasados, como no caso do Vasco, mas eles estão ali recebendo, então eles têm, o trabalho deles é jogar bola, então eles têm que ir lá jogar bola, têm que fazer o seu melhor, independente se virtualmente rebaixado, se não rebaixado. E eu acho que o Vasco vai vir com isso na cabeça, porque saiu esse vídeo do VAR, então o Vasco vencendo e o Fortaleza perdendo, vai depender da justiça. Volto a falar, eu acho que não vai dar em nada, mas há uma possibilidade. O Vasco, no mínimo, tem que tentar. Enfim, o Vasco vem complicado. O time que veio o mesmo time que veio contra o Corinthians, aquele 0-0 xoxo, morto, e que o Vasco se chutou 3 vezes no gol, foi muito, precisando de resultado. Vai entender o time desse. O Vasco vem com um poderoso e melhor goleiro no golpe de vista, onde todas as bolas entram. Fernando Miguel, Léo Matos, Ricardo, Leandro Castan, Henrique, Léo Gil ou Andrei, Bruno Gomes, Carlinhos, Iago Pikachu, Thales ou Gabriel Peck e o Cano no ataque, nosso salvador. Espero que ele faça logo 11 gols nessa porra. Desculpa o palavrão, mas eu espero logo que ele faça 11 e outro gol do Fernando Miguel de pênalti. Eu não me interessa. O importante é fazer os 12 gols e não depender da justiça. Mas, porque depender da justiça nesse país é bem complicado. Mas eu acho que é isso. Os jogos vão ser bem importantes. A gente falou um pouco mais dos jogos hoje, um papo bem rápido, como todos os dias vamos tentar melhorar cada vez mais para nossos telespec, né? E é isso. Antes de finalizar, vou dar a palavra para a mulher da casa. Primeiro você, os seus comentários e os seus salves, por favor. É isso aí, galerinha. A ideia era um papo rápido, acabou até ficando maior do que esperado, mas é muito assunto, é muito debate e é muita coisa que todos os dias, durante a semana. E, Luan, só para complementar, cara, se você tem um vídeo, já tá ali para te ajudar, né? Eles estão conseguindo eles estão errando mais quando não tinha vídeo, cara. Enfim. E ali o cara fala, pô, tá impedido, e o outro arruma uma forma de vamos melhorar a linha, enfim. Foi nojento, assim, nojento. Deu um nojo de ver o vídeo hoje. Mas deixe o seu like, siga a gente no Instagram, siga a gente no Twitter. Tem notícia lá rolando direto. Compartilhe com seus amigos. Vem, que repito, em breve vai ter uma live.
e aí o negócio vai pegar fogo, vamos falar com a bancada, vamos falar com você ali no chat, mande seu comentário, se prepara para a nossa live que vai bombar. É isso, galerinha. Estamos aqui nos despedindo. Um salve para todos. A nossa querida Rai, como sempre, maravilhosa na nossa edição. A você, Bochechinha. Aos meus amigos esquisitos, esquisitas, estranhos e estranhas. Aqui é o Sport Voice. Não esqueça de dar o seu like e comentar. Tamo juntos, amigão. Wakanda Forever.